Eu vou começar sendo direto, porque dinheiro não gosta de rodeio. Se você acha que comprar casa é sempre um bom negócio no Brasil, você já começou errado. E eu não me importo se esse é o sonho da sua vida, se foi o que seus pais ensinaram, ou se todo mundo ao seu redor diz a mesma coisa. Sonho não paga financiamento. Sonho não cobre imposto. Sonho não segura prejuízo quando o mercado vira contra você. Muita gente me ouve falar e pensa, mas imóvel é segurança? Não. Imóvel é compromisso. É uma decisão que pode te libertar ou te prender por décadas. Em 2026, comprar imóvel no lugar errado não é um erro pequeno. Não é um detalhe ajustável depois. É uma sentença financeira. É o tipo de decisão que você sente todo mês, quando o boleto chega e a vida não colabora. Eu já vi isso acontecer com pessoas inteligentes, trabalhadoras, honestas. Pessoas que passaram dos 40, 50 anos achando que estavam fazendo a coisa certa. Compraram porque parecia seguro, porque o corretor sorriu, porque o banco aprovou. E depois perceberam que tinham comprado uma âncora. Uma âncora que puxa para baixo, enquanto o resto da economia segue em frente. Presta atenção numa coisa importante. Quem perde dinheiro com imóvel não é quem não compra, é quem compra mal. É quem compra olhando para o passado, para fotos bonitas, para promessas vazias, em vez de olhar para o futuro. O mercado não tem memória afetiva. Ele não liga se você criou seus filhos ali ou se aquele bairro te lembra momentos felizes. O mercado só responde a números, movimento e demanda. O Brasil está mudando rápido. População muda, emprego muda, renda muda. Estados inteiros estão encolhendo enquanto outros concentram tudo. E o imóvel, diferente de quase qualquer outro ativo, não se mexe. Ele fica ali parado, esperando que o mundo gire ao redor dele. Às vezes, gira a favor. Muitas vezes, gira contra. Eu sei que dói ouvir isso, porque mexe com uma crença profunda, quase emocional. A ideia de que casa própria é sinônimo de vitória, de estabilidade, de sucesso. Mas eu prefiro te incomodar agora do que ver você preso depois. Preso a uma prestação longa, a um imposto crescente, a um patrimônio que não cresce e não sai da sua mão quando você precisa. Se você está pensando em comprar imóvel em 2026, a pior coisa que você pode fazer é se sentir confortável demais. Conforto financeiro é perigoso quando ele vem da ilusão. O que parece sólido hoje pode virar peso morto amanhã. E o primeiro passo para não cair nessa armadilha é aceitar uma verdade simples. Imóvel não é abrigo emocional. É decisão fria. Quem mistura emoção com dinheiro costuma pagar caro por isso. Existe uma mentira antiga que o brasileiro aprendeu a repetir sem pensar. A ideia de que casa própria é sempre um bom negócio. Não importa o preço, não importa o lugar, não importa o momento. Compra que é vitória. E é aqui que muita gente começa a perder dinheiro sem perceber. Porque essa ideia não nasceu de lógica. Ela nasceu de medo. Medo de aluguel, medo de instabilidade, medo de parecer que ficou para trás. No Brasil, imóvel virou fetiche emocional. É símbolo de conquista, de status silencioso, de segurança psicológica. Só que segurança psicológica não é a mesma coisa que segurança financeira. Quando você compra um imóvel, você não compra só parede e teto. Você compra uma lista de custos que nunca dorme. E ninguém fala disso com clareza na hora da assinatura. Tem o IPTU, que cresce mesmo quando seu salário não cresce. Tem condomínio, que sobe todo ano porque sempre aparece uma nova despesa coletiva. Tem manutenção, porque imóvel envelhece desde o primeiro dia. Tem seguro, reforma, pintura, conserto que nunca acaba. E tudo isso sai do seu bolso, mês após mês, sem pedir licença. Aí alguém me diz, mas pelo menos é meu. Não. Enquanto tem financiamento, não é seu. É do banco.
E mesmo depois de quitado, ele continua exigindo dinheiro. Imóvel não para de cobrar só porque você pagou por ele. Ele cobra enquanto você existir como proprietário. E aqui entra um erro ainda mais comum: confundir imóvel com investimento automático. Investimento precisa de crescimento, liquidez e demanda. Imóvel só vira ativo de verdade quando o entorno cresce. Quando chegam empregos melhores, renda mais alta, empresas privadas fortes, gente nova querendo morar ali. Se isso não acontece, o imóvel vira âncora. Bonita por fora, pesada por dentro. Tem muita gente morando em um lugar que parecia promissor 10 ou 15 anos atrás. Hoje o bairro parou no tempo. Comércio fechando, jovem indo embora, renda estagnada. O imóvel está lá, do mesmo tamanho, mas o valor real não acompanha o custo de mantê-lo. E vender não é simples. Às vezes não aparece comprador. Às vezes aparece, mas oferecendo menos do que você pagou anos atrás. O maior problema dessa mentira é que ela tranquiliza. Ela faz a pessoa parar de pensar. Faz acreditar que basta comprar e esperar. Só que o mercado não recompensa quem espera. Sentado. Ele recompensa quem escolhe bem. Quem entende que imóvel não é troféu, não é medalha de honra. É uma peça dentro da sua vida financeira. Quando você começa a olhar o imóvel sem romantismo, tudo muda. Você percebe que nem todo imóvel protege, que nem todo bairro evolui, que nem todo estado cresce. E percebe também que a pior decisão não é pagar aluguel. A pior decisão é comprar algo que suga seu dinheiro, sua mobilidade e suas opções por décadas. Muita gente acha que imóvel cai de valor por causa de juros. Isso é confortável de acreditar, porque coloca a culpa em algo distante, técnico, quase abstrato. Mas a verdade é outra. Juros machucam no começo. Depois, o mercado se adapta. O que destrói imóvel de verdade são coisas muito mais simples e muito mais ignoradas. A primeira é gente indo embora. Presta atenção nisso. Cidade e estado que perdem população ativa começam a morrer por dentro. Jovem sai, profissional qualificado sai, família em idade produtiva sai. E quando quem produz, vai embora. Sobra quem depende. Imóvel não sobrevive onde falta gente querendo morar e construir futuro. A segunda é emprego real. Não é concurso, não é cargo público, não é promessa política. É empresa privada gerando renda, pagando bem, crescendo. Quando a economia de um lugar depende demais do Estado, o risco é enorme. Basta uma crise fiscal, uma mudança de regra e tudo trava. Imóvel precisa de gente com renda previsível e crescente. Sem isso, o mercado seca. A terceira coisa é a capacidade fiscal do Estado. Isso quase ninguém olha, mas deveria. Estado quebrado não corta imposto, cria imposto. Não melhora serviço, aumenta taxa. Quando a dívida explode, alguém paga a conta. E quase sempre esse alguém é o proprietário. IPTU sobe, taxas surgem, custo de viver ali aumenta. O imóvel não cresce, mas o peso sobre ele cresce. A quarta é infraestrutura e segurança. Não adianta ter apartamento bonito se a rua ao redor degrada. Violência afasta comércio, afasta família, afasta investimento. Infraestrutura ruim encarece tudo. Seguro fica mais caro, manutenção fica mais cara, o valor percebido cai. E quando o valor percebido cai, o preço acompanha, mesmo que o dono se recuse a aceitar. A quinta é liquidez. Essa é a pergunta que quase ninguém faz, mas é a mais importante. Quem compra isso depois de você? Não é quem compra hoje, é quem compra amanhã. Imóvel bom é imóvel desejado no futuro. Se você depende de um perfil muito específico, de um único tipo de comprador, o risco é alto. Mercado saudável tem fila, não desculpa. O problema do imóvel é que ele não quebra de uma vez. Ele apodrece devagar.
Primeiro para de valorizar. Depois começa a empatar. Depois fica difícil de vender. E quando você percebe, já perdeu tempo, dinheiro e opções. Não tem alarme tocando, não tem manchete avisando. Só tem silêncio e custo mensal. Quem entende isso cedo ganha vantagem. Porque para de olhar só taxa de juros e começa a olhar movimento humano, fiscal e econômico. Imóvel segue pessoas. Renda e liberdade econômica. Quando esses três enfraquecem, não importa o quanto você pagou ou o quanto você gosta do lugar. O mercado não tem pena. Ele apenas ajusta. O Brasil não cresce como um todo. Essa é uma verdade que incomoda, mas que precisa ser dita sem rodeio. O país está se dividindo em dois grupos muito claros: lugares que puxam riqueza, gente e oportunidade, e lugares que sugam, drenam e ficam para trás. Quem não enxerga essa divisão acaba comprando imóvel achando que está entrando em um time vencedor, quando na verdade está entrando em um time que já caiu de divisão. Alguns estados estão perdendo sua população jovem em silêncio. Não é êxodo dramático, é saída constante. Filho que vai estudar fora e não volta. Profissional que arruma trabalho em outro lugar e fixa raiz lá. Quando o jovem sai, a cidade envelhece. E cidade envelhecida consome menos, investe menos e cresce menos. O imóvel sente isso antes de qualquer estatística oficial. Outro sinal claro é a dependência excessiva do setor público. Quando a economia local gira em torno de folha salarial do governo, aposentadoria e repasse, o risco é estrutural. Não existe crescimento sustentável sem empresa privada forte. E sem crescimento sustentável, o imóvel perde fôlego. Ele até pode segurar preço por um tempo, mas depois trava. E travado, ele vira prisão. Violência crescente também faz parte desse quadro. Não é só medo, é custo. É seguro mais caro. É comércio fechando mais cedo. É família escolhendo outro lugar para viver. Onde a violência aumenta, o investimento foge. Onde o investimento foge, o imóvel perde liquidez. E sem liquidez, você manda no imóvel só até o dia em que precisa vender. O déficit fiscal fecha esse ciclo. Estados que gastam mais do que arrecadam vivem de empurrar problema para frente. Quando a conta chega, vem em forma de imposto, taxa, restrição, piora de serviço. O proprietário vira alvo fácil, porque imóvel não muda de lugar, não esconde, não foge. Ele fica ali, marcado, esperando cobrança. O resultado disso tudo é cruel, mas previsível. O imóvel vira prisão financeira. O aluguel não paga o custo real. A venda só acontece com desconto. E a pessoa fica presa a uma decisão que parecia segura no papel, mas que ignorava o movimento do país. Enquanto isso, outros lugares concentram renda, empresa, inovação e gente nova. Esses lugares puxam tudo ao redor. Eles criam fila de compradores, não estoque encalhado. Criam liquidez, não desespero. A diferença entre ganhar e perder dinheiro com imóvel no Brasil passa menos por sorte e mais por entender essa divisão silenciosa. Quem compra sem enxergar isso aposta contra o próprio futuro. Quem entende que o Brasil tem ganhadores e zumbis começa a jogar um jogo diferente. Um jogo onde o imóvel não é um peso emocional, mas uma escolha estratégica. E isso muda tudo. Vamos falar de um lugar que muita gente ama, mas que poucos analisam com frieza: o Rio de Janeiro. Lugar lindo, cartão postal do mundo, paisagem que vende, sozinha. Só que beleza não fecha a conta. E imóvel não vive de fotografia. Vive de economia real, previsível e sustentável. O Rio carrega um problema estrutural antigo. Empresas indo embora, sedes fechando, capital privado migrando para outros estados. Quando a empresa sai, o emprego bom sai junto. E quando o emprego bom some, a renda média cai.
O imóvel sente isso direto, mesmo em bairros que parecem protegidos da realidade. Existe também uma dependência enorme de dois pilares frágeis: petróleo e funcionalismo público. Petróleo oscila, muda regra, muda ciclo. Funcionalismo depende de um Estado que vive tropeçando financeiramente. Quando a base da economia não é diversificada, qualquer choque vira terremoto, e o imóvel não tem para onde correr. A violência não é detalhe, é estrutura. Ela afeta preço, liquidez e desejo. Família pensa 2 vezes antes de se mudar. Empresa pensa 3 vezes antes de investir. Seguro fica mais caro. Condomínio gasta mais com segurança. Tudo encarece, menos o valor do imóvel. Porque ninguém quer pagar mais para assumir mais risco. E tem o histórico fiscal. O Rio já quebrou mais de uma vez. E quando um Estado quebra, ele não aprende humildade. Ele aprende a cobrar. Imposto sobe, taxa aparece, regra muda no meio do jogo. Quem tem imóvel vira alvo fácil, porque não tem como esconder patrimônio de concreto. Muita gente compra no Rio, achando que sempre vai ter alguém querendo comprar depois. Esse é o erro. O problema não é vender hoje, é vender amanhã. Quando o mercado fica seletivo, só os imóveis realmente excepcionais se sustentam. O resto vira disputa por preço. E quem precisa vender rápido quase sempre perde. Vista bonita não sustenta preço de imóvel. Qualidade de vida instável não sustenta valorização. E promessa de melhora futura não paga prestação. O Rio não é inviável para quem já está, para quem conhece o jogo, para quem compra com desconto e objetivo claro. Mas para quem entra iludido, achando que beleza garante retorno, o risco é enorme. Imóvel não perdoa romantismo. Ele cobra disciplina, leitura fria e coragem de dizer não para lugares que o coração gosta, mas o bolso não aguenta. E o Rio é um desses lugares onde emoção costuma custar caro. Agora, vamos falar de um estado que muita gente respeita, mas poucos analisam além da superfície: o Rio Grande do Sul. Um lugar com tradição, cultura forte, gente trabalhadora. Só que tradição não paga dívida. E cultura não equilibra orçamento público. Quando você olha os números friamente, o risco aparece. O Rio Grande do Sul carrega uma dívida histórica pesada. Não é algo novo, não é surpresa, não é momentâneo, é estrutural. Governo após governo tenta empurrar o problema, renegociar, adiar, maquiar. Mas dívida não desaparece, ela só muda de forma. E quase sempre ela volta como imposto mais alto e serviço pior. A carga tributária é sufocante. Empresa pensa 2 vezes antes de crescer ali. Investidor pensa 3 vezes antes de entrar. Quando o ambiente não favorece, quem produz? O crescimento trava. E sem crescimento, o imóvel não avança. Ele fica parado, enquanto o custo de mantê-lo sobe ano após ano. Outro ponto que muita gente ignora é o clima. Eventos extremos estão ficando mais frequentes. Enchentes, tempestades, prejuízo recorrente. Isso não é conversa distante. Isso já aparece no seguro, na manutenção, na estrutura do imóvel. Seguro encarece, cobertura diminui, risco aumenta. O proprietário sente isso no bolso, mesmo que o preço do imóvel não acompanhe. Existe também a migração jovem negativa. Profissionais novos buscam outros centros, outras oportunidades, outros mercados. Quando o jovem sai, o futuro comprador some, e imóvel sem comprador futuro vira um problema que cresce em silêncio. Hoje você segura, amanhã você negocia, depois você aceita perder para sair. Imóvel em estado quebrado vira colateral de erro político. Você não votou, você não decidiu o orçamento, mas paga a conta. Paga em imposto, em taxa, em desvalorização lenta. E o pior é que isso acontece sem barulho. Não tem manchete avisando que seu patrimônio está sangrando.
Ele simplesmente perde força ao longo do tempo. Muita gente compra no Rio Grande do Sul porque o preço parece justo, porque o bairro é agradável, porque a vida parece mais calma. Mas calma econômica não é crescimento. Conforto não é valorização. Imóvel precisa de pressão positiva, de movimento, de dinheiro entrando, não só de história bonita. Quem olha só o passado compra errado. Quem olha só o presente compra inseguro. Quem olha para o futuro percebe que alguns estados carregam problemas tão profundos que o imóvel vira refém. E refém financeiro é a última coisa que alguém deveria aceitar depois dos 40 anos. Agora, eu quero falar de um erro comum, especialmente quando o assunto é Nordeste. Muita gente confunde turismo com economia forte, confunde cidade bonita com renda estável, confunde foto de orla com futuro financeiro. E é aí que mora o perigo, principalmente em grandes centros urbanos, que pararam de crescer de verdade. Estados como Bahia e Pernambuco têm regiões lindas, cultura rica, fluxo constante de visitantes. Mas turismo não é salário fixo. Turismo é cíclico, sensível à crise, dependente de renda de fora. Quando o dinheiro aperta no resto do país, o turismo sente primeiro. E o imóvel que depende disso sente logo depois. Nos últimos anos, muita gente comprou imóvel nessas regiões, apostando em aluguel por temporada. A ideia parecia perfeita. Airbnb cheio, diária alta, retorno rápido. Só que mercado inflado sempre cobra seu preço. Quando todo mundo compra pensando na mesma coisa, o excesso aparece. Mais oferta, menos diária, mais vacância. E o custo fixo continua igual. Outro ponto ignorado é a renda média local. Fora das áreas mais valorizadas, a renda não sustenta preços elevados. Isso limita o comprador final. Se o mercado depende mais de investidor do que de morador, ele fica frágil. Investidor entra fácil, mas sai rápido quando a conta não fecha. E quando muitos tentam sair ao mesmo tempo, o preço cai. Liquidez fora da orla é fraca. Bairro que não é cartão postal perde interesse rápido. Venda demora, negociação aperta, desconto vira regra. Quem comprou, achando que era só esperar, descobre que imóvel não é botão de saída rápida. Ele prende capital por mais tempo do que muita gente aguenta. Existe também a dependência grande do setor público e de serviços de baixa remuneração. Isso limita crescimento orgânico. Sem renda crescente, não existe valorização consistente. O imóvel até se mantém por um tempo, mas não anda. E imóvel parado, com custo mensal rodando, é dinheiro escorrendo sem você perceber. Se só investidor compra, quem compra de você depois? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Por que é desconfortável? Porque quebra a fantasia. Mas é exatamente essa pergunta que separa quem protege patrimônio de quem cria problema financeiro de longo prazo. Turismo é bom, mas não sustenta tudo. Beleza ajuda, mas não garante liquidez. E imóvel em mercado estagnado cobra paciência, capital parado e nervos fortes. Para quem compra sem entender essa diferença, o risco não é pequeno. Ele é estrutural. Agora vamos falar de um caso que muita gente trata como exceção segura, quando na verdade é uma exceção frágil. O Amazonas. Muita gente olha para Manaus e pensa que ali é diferente, que existe uma proteção natural por causa da Zona Franca. E é justamente aí que mora o risco. Quando tudo depende de um único pilar, qualquer mudança vira ameaça. A Zona Franca funciona como uma muleta econômica. Ela sustenta emprego, renda e consumo, mas não cria diversidade real. A economia fica concentrada em poucas atividades, em poucas empresas, em poucos incentivos. Enquanto o incentivo existe, tudo parece estável. O problema é que incentivo não é garantia eterna. Ele depende de política, de governo, de negociação, de interesse. Quando a economia depende demais de decisão tomada longe dali,
o imóvel vira refém. Basta uma mudança de regra, uma redução de benefício, uma reavaliação fiscal e o impacto é imediato. Empresa ajusta, corta, reduz. Emprego sente. Renda cai. E o mercado imobiliário reage rápido, porque a base de compradores é pequena e concentrada. Outro ponto crítico é a logística. Tudo é mais caro. Material de construção, manutenção, reforma, seguro. O custo de manter um imóvel no Amazonas é maior do que parece à primeira vista. E quando o custo sobe mais rápido do que o valor do imóvel, o retorno desaparece. Você trabalha para sustentar o ativo, em vez de o ativo trabalhar para você. O mercado é estreito. Poucos compradores, poucos perfis, pouca liquidez. Isso significa que vender pode levar tempo. E tempo custa dinheiro. Principalmente quando você precisa sair, mudar, realocar capital. Imóvel bom é aquele que você consegue vender sem implorar. Mercado concentrado raramente oferece isso. Existe também uma falsa sensação de crescimento. Enquanto a engrenagem gira, tudo parece promissor. Prédios novos, bairros surgindo, créditos circulando. Mas sem diversificação econômica, esse crescimento é superficial. Ele não cria resiliência. Ele cria dependência. E dependência econômica nunca combina com imóvel de longo prazo. Quando o incentivo acaba, o imóvel sangra. Não sangra de uma vez, sangra aos poucos. Primeiro trava, depois perde preço, depois encalha. Quem entrou achando que estava protegido, descobre que estava apenas exposto de outra forma. Imóvel precisa de base larga, economia diversa e futuro previsível. Onde tudo depende de um único motor, o risco não é visível no dia a dia, mas aparece quando você mais precisa. E nesse momento, o concreto não te protege. Ele te prende. Agora eu quero falar de um erro silencioso, aquele que parece inteligente no começo. Comprar imóvel no interior porque é barato, porque o custo de entrada é menor, porque dá a sensação de segurança. Só que barato não significa bom. E no interior, o problema raramente aparece de imediato. Ele cresce devagar, quase educado, até virar um peso difícil de remover. Em muitos municípios do interior, o padrão se repete. Jovem vai embora. Vai estudar fora, trabalhar fora, construir vida fora. A cidade fica com quem já está estabelecido ou aposentado. Isso muda completamente a dinâmica do mercado. Menos consumo, menos investimento, menos gente querendo comprar imóvel no futuro. Faculdade começa a esvaziar. Curso fecha. Comércio fecha junto. Loja que atendia estudante fecha. Restaurante fecha. Serviço fecha. A cidade perde energia econômica. E o imóvel, que parecia estável, começa a perder atratividade. Não cai de preço de uma vez, mas para de andar. E imóvel parado é dinheiro parado. O mercado imobiliário no interior é estreito. Poucos compradores, poucas transações. Isso cria um problema sério de liquidez. Você pode até achar alguém interessado, mas quase sempre com proposta baixa. Porque quem compra sabe que não tem pressa. Quem vende é que costuma ter. Outro ponto ignorado é a dependência de um único empregador ou setor. Uma fábrica, uma usina, um hospital, uma prefeitura. Se esse pilar enfraquece, toda a cidade sente. E quando a cidade sente, o imóvel sente mais, porque não existe plano B local. Não existe outro motor para puxar renda e gente. Muita gente diz que interior é tranquilo. E é. Mas tranquilidade econômica não gera valorização. Ela gera estabilidade frágil. Uma estabilidade que só funciona enquanto você não precisa sair. O dia em que você precisa vender, mudar ou levantar capital, o problema aparece. Barato não é vantagem se ninguém quer comprar. Essa frase resume tudo. Não adianta pagar pouco hoje e ficar preso amanhã. Imóvel precisa de demanda futura, não só de preço baixo no presente.
Quem compra no interior sem analisar fluxo de pessoas, idade da população e base econômica, compra ilusão de segurança. E ilusão financeira costuma cobrar caro, especialmente quando o tempo passa e as opções diminuem. Depois dos 40, mobilidade financeira vale mais do que qualquer sensação de conforto imediato. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e pense com frieza. Não como alguém que sonha, mas como alguém que quer proteger o próprio futuro. Imóvel não aceita desculpa emocional. Ele responde a perguntas simples, duras e inevitáveis. E se você não responde antes de comprar, ele responde depois, cobrando. Daqui a 10 anos, quem vai querer morar exatamente aqui? Não é quem mora hoje, é quem chega amanhã. Quem são essas pessoas? Qual idade elas têm? Quanto ganham? Se essa resposta não é clara, o risco já é alto. Quem vai empregar essas pessoas? Não promessa, não discurso, não plano político. Empresa real, setor privado, renda que cresce. Lugar sem emprego bom não sustenta preço de imóvel no longo prazo. Esse Estado arrecada ou empurra imposto. Porque quando a conta aperta, o governo não pede licença. Ele cria taxa, aumenta imposto, muda regra. E imóvel é alvo fácil. Ele não muda de endereço, não se esconde, não reage. Se amanhã você precisar vender rápido, você consegue. Não em teoria. Na prática, existe fila de comprador ou só curiosos. Liquidez não é detalhe. Liquidez é liberdade. Sem ela, você fica preso. Esse lugar cresce sem depender de moda, de incentivo temporário ou de hype. Crescimento saudável é silencioso e constante. Quando tudo depende de exceção, o risco mora logo ali. Essas perguntas não são pessimistas, elas são protetoras. Elas salvam dinheiro, tempo e tranquilidade. Porque imóvel não perdoa emoção. Ele cobra com juros compostos. Cobra em boletos, em noites mal dormidas, em oportunidades perdidas. Eu não estou aqui para vender sonho. Sonho custa caro quando vira financiamento longo em lugar errado. Eu prefiro evitar armadilha. Prefiro que você fique irritado agora do que arrependido depois. Seu dinheiro não é emocional. Ele não sente orgulho, não sente apego, não sente nostalgia. Ele responde à decisão boa ou ruim. E quanto mais cedo você trata o dinheiro como ferramenta e não como extensão do coração, mais leve fica o futuro. Se isso te poupou de fazer besteira, compartilha. Porque no mundo real, quem sobrevive financeiramente não é o mais otimista, é o mais lúcido.